Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 9 de abril de 2026. Oitava da Páscoa. Primeira leitura. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Leitura dos Atos dos Apóstolos 3, 11 e 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, correu para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo e disse: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome fortaleceu este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus, nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, os passarinhos e os peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Aclamação ao Evangelho. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 24, 35, 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão: irmãos e irmãs, vivemos o tempo pascal, tempo de alegria profunda, mas também de conversão sincera. Não é uma alegria superficial. É a alegria que nasce do encontro com o Cristo vivo, aquele que venceu a morte e continua a caminhar conosco. As leituras de hoje nos ajudam a compreender o que significa crer na ressurreição e quais consequências essa fé traz para a nossa vida. Na primeira leitura, vemos Pedro falando ao povo logo após a cura do paralítico. Todos estão admirados, quase encantados com o milagre. E Pedro, com muita clareza e humildade, tira o foco de si mesmo e aponta para Jesus. Ele diz, em outras palavras: não fomos nós. Não é nosso poder. Foi o nome de Jesus, foi a fé nele. Aqui já está uma grande lição para nós. Quantas vezes queremos ser reconhecidos, elogiados, aplaudidos? Pedro nos ensina que o verdadeiro discípulo não se coloca no centro. Ele conduz as pessoas até Cristo. Pedro é muito direto e ao mesmo tempo muito misericordioso. Ele não esconde a verdade: vós matastes o autor da vida. É uma frase forte, que poderia fechar corações. Mas Pedro não para aí. Ele completa dizendo que Deus ressuscitou Jesus e que eles agiram por ignorância. Em seguida, abre uma porta de esperança: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, o anúncio cristão não é para acusar, mas para salvar. Deus não revela o pecado para condenar, mas para curar. Isso vale também para nós hoje. Todos nós, de alguma forma, participamos desse drama quando escolhemos o pecado, quando rejeitamos o amor, quando fechamos o coração. Mas a palavra nos diz claramente: a ressurreição é mais forte que o pecado. Sempre existe a possibilidade de recomeçar. Deus continua oferecendo o perdão, o descanso da alma, a restauração da vida. O Salmo nos ajuda a dar o próximo passo. Ele nos lembra da nossa dignidade. Pouco abaixo de Deus nos fizestes. Que palavra forte! Mesmo com nossas fragilidades, Deus nos olha com carinho. A ressurreição de Jesus confirma isso. Somos tão amados que Deus não desistiu de nós. Em Cristo ressuscitado, Deus diz a cada ser humano: Tu és precioso para mim. No Evangelho, encontramos os discípulos cheios de medo, confusos e inseguros. Eles ouviram falar da ressurreição, mas ainda não conseguem acreditar. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Não é uma bronca, não é uma cobrança. É paz. O ressuscitado não vem apontando falhas, mas trazendo reconciliação. Mesmo assim, eles acham que estão vendo um fantasma. E Jesus faz algo muito bonito. Mostra as mãos e os pés, pede comida e come diante deles. Ele se aproxima da realidade deles. Jesus sabe que a fé precisa tocar a vida concreta. Ele mostra que não é uma ideia, não é um sonho, não é uma ilusão. Ele está vivo de verdade. Quantas vezes também nós somos como esses discípulos? Queremos crer, mas o medo fala mais alto. Queremos confiar, mas as dúvidas tomam conta. Jesus hoje repete para nós: por que estáis preocupados? Tocai em mim. Ele nos convida a fazer uma experiência pessoal com Ele na oração, na palavra, na Eucaristia, na vida da comunidade. Depois, Jesus abre a inteligência dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Isso é fundamental. Sem a palavra de Deus, a ressurreição fica vazia, vira apenas uma história bonita. Com a palavra, tudo ganha sentido. O sofrimento, a cruz, as lutas, as dores. Jesus mostra que nada foi em vão.
tudo faz parte de um plano de amor. E por fim vem a missão. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Não apenas ouvintes, não apenas admiradores, mas testemunhas. Testemunha é quem vive de tal forma que os outros percebem que Jesus está vivo. Não é preciso discursos complicados. Um cristão pascal testemunha com atitudes, perdão em vez de ódio, esperança em vez de desânimo, honestidade em vez de mentira, amor em vez de indiferença. Neste tempo pascal, a palavra nos chama a 3 atitudes muito concretas: conversão, como pede Pedro, confiança, como Jesus oferece aos discípulos, e testemunho, como missão para todos nós. Que possamos deixar o Cristo ressuscitado entrar em nossas dúvidas, em nossos medos e em nossa rotina, e que nossa vida anuncie com simplicidade e verdade: Jesus está vivo, e Ele caminha conosco. Oremos. Senhor Deus da vida, nós vos louvamos e bendizemos porque o vosso nome é grande por todo o universo e ainda assim, vos inclinai com ternura para cuidar de nós. Diante de vós reconhecemos nossa pequenez e ao mesmo tempo a dignidade que nos concedestes, pois nos criastes por amor e nos coroastes de glória ao nos chamar de vossos filhos. Hoje, com o coração agradecido, contemplamos o mistério da ressurreição e proclamamos que Jesus, o autor da vida, está vivo no meio de nós. Jesus ressuscitado, assim como fizestes com os discípulos cheios de medo e dúvidas, entrai também em nossa vida e dizei-nos: a paz esteja convosco. Muitas vezes nosso coração se inquieta, nossas certezas se abalam e nossa fé enfraquece diante das dificuldades, do sofrimento e das cruzes do dia a dia. Vinde ao nosso encontro, mostrai-nos vossas mãos e vossos pés feridos por amor, para que compreendamos que a dor não tem a última palavra e que o amor é sempre mais forte que a morte. Senhor, nós vos pedimos a graça da conversão sincera. Como o povo que ouviu a pregação de Pedro, reconhecemos que muitas vezes agimos por ignorância, fechamos os olhos à verdade e escolhemos caminhos que nos afastam de vós. Tocai nosso coração, concedei-nos um arrependimento verdadeiro e renovai-nos com o perdão que brota da vossa misericórdia. Que experimentemos o descanso da alma que vem de vós e a alegria de uma vida restaurada. Abri, Senhor, a nossa inteligência para compreendermos as Escrituras, para que a vossa palavra ilumine nossos passos e dê sentido à nossa história. Que saibamos ler nossa vida à luz do vosso projeto de amor, confiando que tudo pode ser transformado quando colocado em vossas mãos. Fortalecei nossa fé para que não seja apenas palavras, mas uma experiência viva do Cristo ressuscitado que caminha conosco. Por fim, Senhor, fazei de nós testemunhas da ressurreição. Que nossa vida anuncie com gestos simples e concretos a conversão, o perdão e a esperança que vem do vosso nome. Enviai-nos como enviastes os discípulos, para levar a todos a boa nova da salvação, começando por onde estamos, com aqueles que convivem conosco. Que, sustentados pela vossa paz, possamos proclamar com a vida que Jesus está vivo e reina para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.